E ela mais foi. Graças a Deus. Então, queremos falar dos inimigos do alvo. Por que é importante falarmos sobre os inimigos do alvo? Nós já abordamos aqui o que é alvo. Alvo é um objetivo, né? É o destino, é o lugar que se pretende chegar, é a coisa que se pretende alcançar, é o sucesso que se pretende ter. Alvo é algo que estabelece-se e tudo se faz para que se alcance. Amém? Ninguém nunca alcançou o alvo só por defini-lo. Ninguém nunca vai alcançar o objetivo ou a meta por simplesmente estabelecer a meta. Você primeiro estabelece a meta e depois trabalha de modo a ter todas as condições criadas para chegar ou alcançar a meta traçada ou a meta pretendida. Cada um de nós aqui tem metas pessoais, familiares, profissionais, sociais, políticas, mas existe uma meta. Mas só por ter uma meta, você não tem a garantia de que a meta vai ser alcançada. Qual é o trabalho que é feito para que a meta traçada seja alcançada? Como igreja, também temos um alvo. A igreja não só existe por existir e para existir. A igreja obedece um propósito. Aleluia. A igreja obedece um propósito. E ela, como igreja, tem metas, tem objetivo, tem um destino. Mas a meta da igreja só pode ser alcançada não simplesmente pela meta que se traçou, mas pelo trabalho que se faz com vista a alcançar o propósito. Estamos a caminhar juntos. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola, contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio?
Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Fale conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por meio desta palavra que nós lemos. Que o Senhor seja elevado, que a nossa compreensão, Pai, a nossa atenção se volte para aquilo que o Senhor tem para nós, em Cristo Jesus. Amém. Uma coisa que nós precisamos saber ou entender é que todo lugar onde há trabalho existem lutas, existem situações contrárias àquilo que é o trabalho que é feito. Nós encontramos uma parábola em que uma equipe dispôs-se a fazer um trabalho, e este trabalho já tinha uma meta, já tinha um objetivo, já tinha traçado qual seria a finalidade. Só que acontece que no meio deste processo aconteceu algo inusitado, algo que não se esperava, algo que não estava nos cálculos feitos pela equipe de trabalho. Quando aquilo aconteceu, a Bíblia nos mostra que a reação foi de susto. E no meio do susto buscou-se respostas. Procurou-se entender como, porque nós sabemos que depois de termos preparado a terra, a semente que nós lançamos lá foi a de trigo. Como é que de repente nós vamos encontrar uma situação em que aparece uma outra coisa no meio daquela sementeira? É isso? Como é possível? Eles correm para o seu Senhor. E no meio de tudo aquilo, eles também procuram formas de se livrar daquela situação. Senhor, deixe-nos, envie-nos para que a gente tire todo aquele problema que nós estamos lá a ver. O Senhor, Ele vai dizer: não, deixa crescer juntos. Não tira, porque se você na tentativa de querer resolver, pode estragar. Na tentativa de solucionar, você pode minar todo o trabalho que já foi feito. Porque o que acontece não é que não havia se trabalhado, é que dentro do trabalho houve aqueles que se levantaram para minar o trabalho que estava sendo feito. Eu acho que isso acontece muitas vezes em certas situações da nossa vida. Quando nós estamos tomando uma direção em que nós julgamos e consideramos que nesta, o que eu vou encontrar é isso, o que eu espero é aquilo. Quando acontece algo diferente daquilo que você calculou, você começa a se questionar: mas por quê? E acontece que você para de fazer o trabalho ou de continuar a trabalhar, e o seu foco ou a sua atenção se volta para a tentativa de querer resolver aquele suposto problema. E enquanto você tenta, você para o processo. E quando o processo para, no tempo em que você vai ter terminado de resolver aquele problema, o tempo de você trabalhar ou continuar o processo já terá passado. Porque as sementeiras obedecem tempo.
E tem que se aproveitar ao máximo aqueles tempos ali, para que não se perca o produto ou os produtos da época. Aleluia. Então, são coisas que muitas vezes acontecem. Só que eu tenho me deparado com uma situação que eu acredito que muitos de nós quero molhar um pouco. Encontramos pessoas que deixam de viver o propósito de Deus nas suas vidas por alegadamente supostas pessoas terem aparecido durante o processo de caminhada delas e lhes ferido de certa forma. A pessoa esquece e abandona o propósito, o alvo, a meta, porque fulano X, fulano Y, isto, mas aquilo. A atenção da pessoa passa a não ser mais para o alvo, mas para os inimigos do alvo. O que são os inimigos do alvo? É tudo aquilo que se levanta na tua vida enquanto você caminha rumo ao seu alvo e vai criando obstáculos com um único objetivo: impedir você de chegar ao alvo. E quando você desvia a atenção do alvo e presta atenção no problema no meio do seu percurso rumo ao alvo, não tem como o alvo ser alcançado. Paulo, ele nos ensina isso de uma forma muito incrível, onde ele diz o seguinte: nem mesmo o meu passado vai me impedir de correr para o meu alvo. Por isso que ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que isso quer dizer? Existem pessoas que vinham caminhando bem, vinham tendo uma vida tremenda diante de Deus, mas por causa de um deslize, de um tropeço, a vida desta pessoa passa a não ser mais em torno do alvo que lhe espera lá frente, mas já em torno do pecado que a pessoa cometeu. Não, para mim não há solução, não há perdão, porque isto, mas aquilo. Mas Paulo diz que não, nem passado, nem presente, nem o que quer que seja, nada vai me impedir de seguir rumo ao meu alvo. E o próprio Paulo vai dizer: o que nos separará do amor de Deus? Será fome? Será tribulação? Serão as perseguições? Mas eu estou certo que nem o presente, nem o que, nem o que está por vir não me vai separar do amor de Deus. O que isso quer dizer? Pessoas com alvos bem definidos não se negam a alcançar o alvo por causa dos inimigos que se levantam durante o percurso. Até porque os inimigos são bons para provar a tua qualidade e a tua resiliência. Aleluia. 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 Então, nós encontramos que é importante se salvaguardar o alvo, se proteger o alvo. Amados, levante-se o que se levantar. Os teus olhos devem estar sempre no alvo. Pedro estava caminhando muito bem por cima das águas, até quando os olhos deles estavam postos em Jesus. Mas a partir do momento que Pedro desviou os olhos de Jesus,
e passou a olhar para as ondas furiosas do mar. Ele tirou os olhos do alvo. E alcançou o alvo? Não. Afundou. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Que enquanto você estiver seguindo rumo ao seu alvo, vão acontecer muitas coisas. Vão se levantar fenômenos. Vão se levantar ratos estranhos para comer seus documentos, só para impedir você de chegar ao alvo. E o que vai fazer diferença no meio de tudo isso é o teu posicionamento. Será que os ratos, quando comem os seus documentos importantes e num ano importante, você joga tudo no chão? Você joga a toalha no chão? Ou pelo contrário, arregaça as mangas e diz: caí, mas caído não permanecerei. Inimigos do alvo são uma realidade que não se pode fugir nem negar. E cabe a nós sabermos como lidar com os inimigos do alvo. E a parábola do trigo e do joio nos mostra qual deve ser a postura nossa diante das adversidades. Calma, confiança e esperança. Foi o que aquele Senhor mostrou. Não se precipitem, não faça nada precipitadamente. Espere, no tempo certo, a nossa colheita vamos ter. Não vai ser o trigo, não vai ser o joio no meio do trigo que vai nos impedir. Vamos deixar as duas coisas crescerem juntas. No tempo certo, cada coisa vai ter o seu rumo. Glória a Deus. Mas eu me mantenho calmo, sereno e confiante. Eu vou alcançar o meu objetivo. Eu vou alcançar a minha meta. Quando é que muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos? Quando deixamos o desespero tomar conta. Quando permitimos que o medo tome conta e nos domine. A única coisa que deve exercer domínio sobre a tua vida é a certeza de que eu vou chegar no meu alvo. Não importa o que se levantar no meio. Amém. Eu vou chegar lá. Quantas vezes nós paramos por causa de pessoas e fazemos as pessoas que têm metas em nossa vida alcançarem a meta, e nós que temos metas com relação à nossa vida não alcançarmos? Quantas vezes? Os outros, a meta deles é de parar. A tua meta é seguir, e você permite que aquele que tem a meta de te parar alcance a meta dele, te fazendo parar. Frustre os planos dos inimigos do seu alvo. Aleluia. Quando eles tentam te parar, não pare, acelere. Acelere. Disse alguma coisa o dirigente aqui: somente você tem o poder de frustrar o propósito de Deus na tua vida. Nem o diabo pode frustrar o propósito de Deus sem que você dê acesso disso a ele. Nem o diabo pode. Quanta gente você já deu acesso aos teus objetivos, às suas metas? Quantas? Os inimigos do alvo. Você vai trabalhar e os inimigos do alvo, eles veem exatamente quando você está no seu momento de descanso. Não que você está desistindo, e não que descansar é mal, mas ele espera exatamente o momento em que a sua atenção estará um pouco voltada ao repouso e não à atividade em si, e ele vai se aproveitar disto para tentar frustrar o que você pretende alcançar. Cuidado, os inimigos do alvo são uma realidade. Jesus tinha um alvo quando veio aqui na terra. Tinha ou não tinha? E Jesus teve inimigos
inimigos do alvo dele. O primeiro inimigo aparece para Jesus aonde? No deserto. O primeiro inimigo aparece no deserto. E ele vai dizer: você não é Deus, então transforma essa pedra em pão. Amados, Jesus não podia fazer aquilo. Jesus fez, porque ele sabia qual era o meu alvo. Tudo que o inimigo tentava ali era desviar Jesus do seu alvo, era tirar Jesus do alvo, do propósito pelo qual ele veio aqui na terra. Mas porque Jesus conhecia qual era, Jesus não se deixou desviar. O nosso problema é pensar que os inimigos do nosso alvo estão sempre longe de nós. Eles sempre chegam perto, mas o problema não é eles chegarem perto, é o que vocês permitem fazer com que eles façam quando chegam perto de vocês. E a Bíblia ensina ao diabo: resista-lhe. E foi o que Jesus fez, resistiu. E quando você resiste, o que acontece? Ele foge de vocês. Mantenha-se fiel ao seu alvo. Mantenha-se fiel ao seu alvo. Não se desvie dele por nada e por ninguém. O primeiro inimigo de Jesus, do alvo de Jesus, foi o próprio diabo. Outro inimigo do alvo de Jesus, que nós conhecemos muito, quem são? Quem foram? Os fariseus. Os fariseus tentaram, tudo fizeram. E eu trago aqui tipos de crentes que são inimigos do alvo. Tipos de crentes. O primeiro tipo de crentes são os crentes interesseiros. Quem são os crentes interesseiros? Crentes interesseiros são aqueles que só vão a Deus por interesse. E um interesse já predefinido. Eles só vão a Jesus porque querem peixe e pão. É isso que lhes faz seguir a Jesus. E por causa deste interesse, eles até têm paciência. Podem permanecer até durante horas e horas a ouvir. Mas eles sabem que o que querem não é ouvir. O que eles querem é no final serem dados pão e peixe, sem ter trabalhado. São aqueles que gostam de tudo fácil. São aqueles que querem alcançar as coisas sem trabalhar, sem nada. Que o Senhor faça. Eles podem ouvir. Acho que até já vimos muitos deles. Entram às 7, saem às 20, 22, 23, não importa. Desde que no fim eu receba a minha bênção. Não tem compromisso com palavra. A palavra não nos transforma em nada. E se você ouve esses interesseiros, tudo que exaltam e enaltecem não é Cristo, é igreja. É igreja. Desde que eu entrei nesta igreja, não é desde que você entrou na igreja, desde que você conheceu Cristo através do trabalho da igreja, tua vida não foi mais a mesma. Cristo sempre tomando protagonismo. Porque o protagonista da transformação da tua vida não é a igreja, não é o pastor, não é o profeta. É Cristo que alcançou isto na cruz, quando Ele se ofereceu por ti. Então o protagonismo de todo o êxito que
Que Ele cresça e eu diminua. Que Cristo cresça e a igreja diminua. Que Cristo cresça, o líder diminua. Porque é sobre Cristo que a coisa ocorre na tua vida. É sempre Cristo. Então, mas os interesseiros, porque eles não têm compromisso com palavra, com mais 5 as suas apetites, eles vão olhar sempre para a igreja, sempre para o pastor, como quem trouxe mudança para a sua vida. Aleluia. São esses que andam a fazer muitos homens de Deus se desviarem. Porque esses enchem, lotam igrejas, esses até te moralizam. Esses te moralizam, não te pressionam. Esses tipo, eu choro, nada. Te deixam você fazer o seu trabalho. Esses aqui só te perseguem quando no final de tudo você não lhes dá pão e peixe. E foi o que Jesus nos ensina em João capítulo 6. Depois de ter andado muito com ele, Jesus começa a perceber que há uma multidão que estava a seguir. É uma enorme multidão que só tende a aumentar. Jesus depois vai lhes mostrar: vocês estão a se sacrificar tanto com um objetivo, de saciar carne, enquanto a vossa alma, o vosso espírito continua faminto, degradado e de qualquer maneira. A comida que vocês realmente precisam, o pão que vocês precisam, não é o maná que caiu lá no deserto. Não, mas é o Filho de Deus que veio do céu para alimentar e saciar a fome das almas famintas dos homens. Eu sou o verdadeiro pão. O pão vivo que desceu do céu. O pão que vocês comem. Quando comem, vocês voltam a ter fome. Vocês quando bebem, vocês voltam a ter sede. Mas eu sou a verdadeira comida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este vai viver eternamente. Não é isso que nós queremos. Os interesseiros não querem saber de salvação. Os interesseiros podem ficar durante anos e anos e anos na igreja, porque sabiam o que lhes levou à igreja. É melhor você converter hoje o interesse que te leva à igreja. Se o teu interesse são coisas, são bens, você não vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. Só experimenta do gozo eterno aquele que diz: Senhor, tua graça me basta, tua presença me sustenta. As igrejas acabam falhando e se desviando do alvo, do propósito da igreja, por querer satisfazer este tipo de gente interesseira. Graças a Deus a pedra angular não está para essas pessoas. Amém. Aleluia. Então nós encontramos este tipo de crentes. Temos também os crentes contramão. Vou cortar muito porque o tempo pode nos... Os crentes contramão. Esses gente são os verdadeiros semeadores de joio, no verdadeiro sentido. Quem são os crentes contramão? Nós sabemos o que é andar na contramão. É andar na direção contrária que se exige, ou que os outros estão andando. Quando nós vamos para lá, esses crentes contramão fazem toda a questão de querer ir para o lado contrário. E não gostam de ir sozinhos. Esses são aqueles pregadores pós-pregação. Quem são esses? São aqueles que depois da pregação como essa que estamos a ouvir, começam a pregar nos ouvidos das pessoas lá, a cochichar sobre o que se falou na pregação. Não concordo, aquilo que falou, aquilo que, mas aquilo que... E assim mesmo vai puxando pessoas a tomar uma direção contrária daqui a
palavra exige que se tome. Pregam muito esses. Acho que vocês conhecem. Estão lá em outras igrejas. Lá. Nunca concordam com nada. Discordam sempre de tudo. E a discordância deles até não se nega. Se ficasse só para eles, eles arrastam de forma sorrateira os outros consigo. Por meio de cochichos, murmúrios. Esses são os crentes contra a mão. Aleluia. Aleluia. Quando se ensina isso, eles vêm meter outro ensino. De forma discreta. Às vezes as igrejas só se assustam. De repente, a igreja... Uma avalanche de pessoas sumiu. Foram para onde? Eles iam trabalhando pouco a pouco. São inimigos do alvo. Estão entre nós, estão nas igrejas. Estão nas instituições. Porque você pode pensar que é só igreja só. Estão nas organizações. Estão nas organizações. Encontramos também os crentes lobos. Crentes lobos, eu podia falar muito, mas é tempo, não me chama, muito com a tempo. É uma xinga. Os crentes lobos são aqueles que vivem da carne dos justos, se alimentam da bondade dos convertidos. Toda hora está a sofrer, está aí. Sempre vem se tratar como um coitadinho, para se aproveitar da bondade daqueles que amam a Deus, tirarem o pouco que tem para lhes dar. Enquanto não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso com nada, eles só querem tirar proveito. Oram muito, jejuam muito, e andam a inventar orações na casa dos fiéis, para no final do dia, valonguelinho, amamuca, e vivem assim. Crentes lobos estão cheios nos chapas, nos TPMs, a pregar, depois vão começar a xixeluana, vão começar a coleta. E vivem assim. E no final do dia, quando você procura saber, não tem igreja, não tem pastor, só quer viver da carne das ovelhas, sem ter suado por elas. Mas andar com tcheneca, aquele que você aguente mile, aguente lonza. São crentes lobos esses. E cuidado com esse tipo de pessoas. Aqui, vou dar um exemplo. Lembram, né? Acho que foi no ano passado, que tínhamos uma que caía toda hora aqui. Às vezes íamos lhe apanhar lá fora. Lá. Sempre tinha uma história. Me bateram, sei lá o que. Eu sofria barulho em casa todos os dias da minha esposa. Tipo, amor, você não é sensível. Não é nada ninguém. Aquela ali não me entra. E eu dei um TPC. Eu fiz um desafio. Parem de dar o que ela tem como necessidade, para ver se vai continuar. Pararam, não levou muito tempo. Sumiu. Crentes lobos encontram na igreja a floresta perfeita, cheia de impalas, gazelas. Mas não cantar gazela. Não cantar. São lobos, escondem, identificam. Logo na extensão de animais. E te aproveitam assim mesmo. E depois você sai da igreja. Pessoas da igreja. Bom. Pessoas da igreja. Vão trabalhar. São pessoas da igreja? Ou são lobos que você deixou de ver?
Lobos. A bondade dos crentes é para eles um ganho, é fonte de rendimento. O bono ele irmã pega com mim, anani que tu tanga van da igreja. Agora não. É bonito. Já são inimigos do quê? Do alvo. Nós temos que vigiar. Depois nós andamos te inventar, você vai não são mais. Irmã, eu estava orando por ti. Deus vai te abençoar. Para não nos colo direto, mas estou apertado. Uma nara vontade. É isso que com ele lá, né? Isso com ele lá. Ele é forma que eu com ele lá. Vigiem, porque existem e estão lá. E esses ferem pessoas e fazem pessoas desistirem de caminhar por se sentirem lesadas, onde elas julgavam que é o único lugar onde eu poderia ser lesado. Mas infelizmente aqui também você vai encontrar pessoas que vão te ferir. Mas o que você tem que fazer, a postura é: não desvie os seus olhos do seu alvo. Se Cristo é quem te trouxe aqui, a única pessoa que vai te manter aqui é Cristo. Não vão ser pessoas. Crentes fariseus. Aminau. Vai ter já não. Crentes fariseus. Agora, crente fariseu, você não faz nada. Você não pode fazer nada. Não pode última guiara. Não pode luca mecha. Não pode pegar minuala. Porque o Ochoa são os que mais conhecem pecadores, são peritos na matéria de moda. E nada, a forma como vestiu aquele irmão. Não se veste assim. Tem alguns que são Assembleia de Deus, não, na Assembleia de Deus não é desta forma. Eu aprendi que na Assembleia tem que ser assim. E perseguem pessoa até render. Ei, não, você dirigente não pode subir de jeans, tem que ser pano. Está escrito aonde Jesus usava casa de pano? Por isso não me chamar irmão, vamos pegar gravata. Não sabe como vai gravata me dá. Até a obreiro tem que aparecer esses pastores na versão. Está onde na Bíblia? Me mostra. Me mostra na Bíblia que dizem que para você dirigir e pregar tem que ir de gravata. Por isso, esses fariseus, eu tenho uma mensagem para eles. Prega para eles. Se para eles, sem gravata, não se pode pregar, não é isso? Que a gravata, pregue, porque os pais sentir calor. Quero me livrar da gravata, prega a gravata para os fariseus. Que a gravata pregue para si, fariseu. Prega para eles, prega a gravata, prega. Prega a gravata, prega. Prega João 3,16 para eles, prega. Onde é que está escrito que sem gravata não se pode pregar, não se pode subir no altar?
são doutores da lei, inventam leis para tudo. Criam leis para todo tipo de coisa. E as leis, ao invés de tornar as pessoas livres, amaram as pessoas. Não estou com isso querendo dizer que você tem que vir aqui de qualquer maneira, ou bela, mais tragadinho, sei lá o quê. Existem coisas que nem mesmo na casa dos seus pais você não entra. Porque a consciência, amados, é o primeiro acusador. É por isso uma pessoa quando está mal vestida não precisa primeiro de ver os outros. Primeiro ele mesmo, sabe? Nunca viram aquelas manas que a gama vai carregar no mercado, vai só no vai querer. Quando me leva jela, sozinhos, a consciência lhes mostra que vocês não estão bem trajados. Quando está continuando a chumar ela, a tatuar ele vai fazer, mentar chumar ela vai crente. Percebem, amados? São inimigos do alvo. Começam a criar leis que te tiram do alvo verdadeiro. E você começa a se focar em leis que nada tem a ver com salvação. Vigie, abra os olhos, tenha cuidado. Aleluia. Esses controlam tudo. Quando você fala, eu vou dizer para a igreja, ninguém é camalô, e uma camalô. E não controle sabe, 1 second. Basta passar 1 segundo. Ou nesse segundo desabou. Você estragou o dia deles. Não, temos que ser sérios com o tempo, porque chega lá, não se pode. E se eles fossem tão atentos com as outras demandas cristãs, como são atentos na perícia do tempo, a igreja estaria em outros patamares. Não evangelizam, não jejuam regularmente, não oram, não intercedem, mas sempre vivem para controlar time. Time control. E quando ela já na Isuzumele, estava bonito, sabe? Ainda diz como se diz isso. Ei, não. Amados, existem pessoas que querem nos forçar a sermos tradicionais, como as igrejas que estão a perder muitos membros. As igrejas tradicionais estão num grande prejuízo. A cada dia, Honório recebe milhares de novos convertidos. Há dias eu vi Lourenço Folha chamar novos convertidos para a igreja. Eram centenas de pessoas. Queria orar pelas pessoas. Ele viu que era tanta gente que só andou simplesmente a fazer o quê? Tocar. Temos uma irmã que era daqui. Agora está lá no Lourenço Folha. Vive na 44. A igreja está em Maracuém. São por aí 3 a 4 chapas, não é isso? Mas está sempre lá. Não falta. Não falta. E lá de que horas até que horas? Mas estava conosco aqui. Estava conosco aqui na igreja. Aí nada pergunta. Ih, ela nem conversa com ele. Why? Porque as pessoas querem um evangelho que funciona. Percebem? O evangelho que funciona. Como africanos, nós já sofremos muitos males. Essas igrejas tradicionais, amados, não confiam em Deus, nem no poder de Deus. São pessoas que no final do dia, percebem? Vão sempre no final do dia, saem cedo da igreja, fazem as suas coisas, mas sabem que no fim do dia há um curandeiro que há de vir lavar a casa. Por isso, vale. E a igreja já vai não botar ele, vai estar aí lá. Então nós temos que deixar de pregar um evangelho que funciona, que atenda a demanda.
das almas necessitadas, porque temos que ser tradicionais e rígidos. O fariseísmo começa assim mesmo. Começamos a nos prender mais às leis e não aproveitarmos antes o Evangelho. Perdão. Um dia eu comentei aqui na rua A, aqui no Patrício, na antiga zona do irmão Salvador. A igreja do famoso pastor Natanael, que vocês partilham muita coisa. Entram antes de nós entrarmos aqui e saem depois de nós entrarmos. Eu vejo crentes saírem felizes. Felizes! Em termos de glórias, ninguém lhes força. Elias não tem que andar a dizer, bate mais forte, não. Eles, sozinhos, voluntariamente, batem com força. Porque entendem que aqui, o evangelho que nós ouvimos, atende às nossas necessidades. Agora não estou com isso dizer que para Moamba Manica a direção 11:40. Não. Não estou a dizer isso. Mas eu nunca vou travar um dirigente. Percebe? Eu nunca vou travar um dirigente a ser usado aqui por Deus, dizer para por cada tempo. Nunca vou fazer. Eu como pastor nunca vou fazer. Eu vou deixar Deus fazer a sua obra por meio do instrumento que Ele está a usar. Porque eu não sei o que Deus tem. Eu acredito que aqui já foi. Deus falou com ele por meio da direção aqui. Amém. E quem sou eu para vir travar o mover de Deus? E eu já fui obreiro, já aconteceu isso e eu senti, me doeu. Então não vou fazer eu o que senti dor um dia ao me fazer com os outros. Kama na kongela, eles estão tirando nica. Se o filho está mal que estão querendo, ali de qual mim? Não estava. Então eu tenho que respeitar isso. Agora não cuide, deixa eu ver, time. Oh Jesus Cristo. Nem uma hora de tempo é suficiente para nós entregarmos o que Deus nos confia aqui. Estou a mentir, vocês que dirigem e oram. E dois, a caia o congele. Vai colocar oportunidades a o congele lá na igreja. O quarto. Quer o quê? São senhores da tradição. Tradição o quê? É aquilo que já se estabeleceu. Lá na escola humana, lá no Cancama, foi rigoroso. Que tradição é isso? E não é o que os fariseus faziam. Tem que lavar as mãos antes de comer. Jesus já... O que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai. Se tu vai chamar uma ansiralea da que ya kita gamay chay luma. Lugo to o bidere. Começou a chita uma, magano que se uma, desculpa, não se vale ler, mas chita uma. Mas nem preocupação, nem deixou que não musa chita é queen. E cambi, Jesus estava preocupado com os corações, com o que vinha do coração. A nível dirigente e para a Monica a direção uma 12. Mas nem para controlar não moer me te saca. Ninguém se vai fora os tanga lá. De repente já 12, quando Monica acho não é o que estamos aqui a dizer. Só disse, nunca vou fazer isso. Agora, você tem que se sentir sozinho. Eu nunca travei desde algum dia eu parei alguém aqui. Não paro ninguém. Isso é algo que eu não vou mudar por nada. Por quê? Eu não quero um dia ter que travar alguém que Deus está a usar como canal para alguém. Porque há uma coisa. O culto que você diz que hoje não foi bênção, para ti foi bênção para alguém.
A palavra que você diz que não te tocou a ti, tocou alguém. A mensagem que você diz que foi indireta para ti, foi uma direta que alguém precisava. Estão a perceber, queridos? Então é por isso que eu não posso medir a qualidade, a grandeza e a glória de um culto a algo que eu não senti. Porque aqui sentiu. Yes. Jesus. A quem sentiu? Aleluia. É só prestar atenção. As 2 vezes que o irmão Elias já buela, a família tem 11h40. E nivelar aqui. Yeah. E nivelar aqui. E para mim não travar. Mas não é nivelar. Logo bem é elder lá. Elder é professor. Elder é técnico. E não vai ter Elias. Vai faia. E vou cansado. E já vou espagar. Por isso se vai bater. Meni só filma agora na mova. Não estava na mova, estava filmando para reserva. Porque já vai me filmar numa nyugo com baixo. Yeah. Lá no time mexe, irmão Lino ali tu time mexe então. E macala, isso a gente prenderá a caixa. A segunda zinga tem evoluir a já com câmera aqui, câmera ali, tá rendendo mesmo. Amados, um dos conselhos que eu não esqueço até hoje, que o pastor Zacarias, quando confirmou o meu ministério, ele me deu foi: Elias, se você não pregar um evangelho que funciona, fique a saber que você fracassou no ministério. Jesus. Não esqueço até hoje esse conselho. Eu lembro que na altura era muito influenciado por brasileiros, sabe o quê? O brasileiro madigona mama TV. Mama dimona mama TV para brasileiro. Ele me disse: aqui é África, a demônio vai existir. Ivan vai boiar. Chama ele evangelho que tem chene e tá chonsava. Tem pessoas aqui que eu não precisei orar muito por ele. Porque quem pode se perguntar: pastor, já cala a congregação, na congregação não é? Ni bama demônio, mas me dizendo que bama demônio é mal que 20. Não gosto. Logo não ela que 30, que 50, ninguém tem que congregar. Porque me não chama logo no congregar calmo. Uma vez só. Logo o tuici sancho e o zinho. O tachimão nas congregações está com a entira cachorro. Estou a mentir, irmão Jaime? Não, pastor. Orei muitas vezes por vocês? Não. Pela tua família? Não. Dou testemunho de pessoas que eu sei que não vão zangar. Eu, irmão Jaime, quando aproximou, e a esposa dele, tinham dificuldades em conceber. Já estavam há bastante tempo, não concebia. Percebe? Orei, acho que foi uma vez, umas 2 vezes, e passei a fazer o quê? A estudar a palavra convosco. Está aí, estão à espera dos segundos. Os 2. Nem já vou te chamar. Estão a perceber, amados? Porque eu sei que a oração e a palavra andam juntas. Porque certa vez um homem disse: o que é mais importante? A asa direita de um pássaro ou a asa esquerda? Qual é a asa mais importante? As duas, porque elas é que mantêm o equilíbrio. Logo, a palavra e a oração é que mantém o equilíbrio na vida de um cristão. Mas os cristãos de hoje só querem receber oração, só querem receber toque. Uma das coisas que me faz eu apreciar o pastor Honório Butano é porque aquele homem ensina. Vou calavangar piva na vaga, mas yeni wadonzisa. Agama vai comer. Estão a perceber, amados? Ensina. E ele entende que essas duas coisas são
equilibradas. Aleluia. Então, nós não podemos nos tornar uma igreja tradicional. Sou filho, eu, da Assembleia de Deus, Alfa e Ômega. Isso aqui depois corta no vídeo, tá bom? Sou filho da Assembleia de Deus, Alfa e Ômega. O pastor Luiz Betuel Maposse é filho. Converteu-se, foi consagrado pastor na Alfa e Ômega. Eu vos pergunto hoje, qual é a igreja que mais cresce hoje? Entre Meia e Alfa e Ômega? Meia. Estou aqui eu hoje. Alfa e Ômega me perdeu. E Magashinawana. Pastor, lembras do nome, irmão Elias? É pastor, aquele de lá, vice-presidente da Pandora. No dia vou lembrar. Que eu lembro na altura ele decidiu que o pastor Danny Timani não era para pregar em nenhuma igreja Alfa e Ômega. Porque o Danny Timani é agitador, mas Danny Timani é alguém que moveu, impulsionou, despertou, criou um avivamento sem precedentes em Moçambique. Mas porque sempre eu vou dizer Aminal. Nós tínhamos um grupo chamado Nação Santa, muitos aqui se converteram por meio desse grupo. Esse grupo não se desassociava da igreja, nem um pouco. Começaram a combater aquele grupo. Mas sempre as pessoas nós indicávamos igreja. Não. A tradição daqui perderam muita gente. Eu saí acho que há mais de 10 anos. Estava a tentar entrar em ação a televisão Alfa e Ômega. Não conseguiram até hoje. Pastor Maposse teve ação, acho que é o 3º ano esse. Mas por quê? Quem acompanha vê. Pastor Maposse deixa a juventude trabalhar e não a oprime. Quem mais briga lá no meio é Onésio Machaba. Muitos conhecem Onésio Machaba aqui. É ele que está lá, é um jovem. Sidney, que eu estou a falar aqui, que está sempre nas escolas a pregar. É de lá, não é perseguido. Está na mídia, está em todo sítio. Mas por quê? Porque o pastor Maposse entende. É importante o evangelho alcançar a todas as pessoas. Está aí meio a crescer. Então, eu, às vezes, fica a parecer que nunca me dá medo, mas eu tenho medo, porque é assim mesmo como se perde o foco do ministério. Quando começa a querer atender aqueles que sempre querem que sejamos rígidos na tradição. Mata a igreja isso. Mata. Vão ver pedra angular ficar no esquecimento, não ser conhecido. E vão se perguntar, mas por quê? É por causa dessas coisas. O evangelho tem que ser funcional. Crentes, Tobias e Sambalat, lava para a gente golear. Ninguém vai me calar então. Neemias capítulo 2. Essa parte desse testemunho todo que eu dei, cortem, tá bom? Mas é verdade o que eu estou a vos falar. É um testemunho que eu estou a vos contar. Neemias capítulo 2, versículos 18. Alguém pode ler? Eu estou cansado de ler. Alguém pode ler? Neemias 2, 18 a 20. Está aqui o micro. Quem ajuda-nos? Neemias capítulo 2. 18 a 20. 18 a 20. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstruir.
e se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesé subiram do E um árabe chamado Gesem. subiram do que estavam Souberam do que estava fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão se revoltar contra o rei. Até 20, né? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Aleluia. Perceberam? Neemias, nós conhecemos a história de Neemias. As muralhas de Jericó estavam destruídas. Neemias ouviu onde ele estava. Ele era copeiro do rei. Ele soube que as muralhas de Jericó tinham sido destruídas. Começou a chorar. Neemias orou. Só que num dos dias Neemias ia servir ao seu rei. O rei viu Neemias de um jeito que nunca tinha visto antes, com um semblante triste. O rei perguntou: Neemias, o que se passa? Neemias disse: como é que eu posso estar feliz, estar bem, se Jerusalém, os muros estão caídos e tudo mais? O rei perguntou: o que eu posso fazer por ti? Neemias, claro, queria mexer com aquilo. O rei lhe autorizou a viajar para ir ver aquela situação. Neemias pediu: peço que me dê cartas para eu enviar para reis próximos, para me darem todo o material necessário para reconstruir o quê? Jerusalém, as muralhas de Jerusalém. E assim foi. Neemias, quando chegou lá, a Bíblia diz que o que Deus tinha falado com ele, ele não compartilhou com ninguém. O que eu aprendo? Tenham cuidado de confiar coisas que Deus falou contigo a quaisquer pessoas, antes de saber se elas são de confiança ou não. Neemias foi mapeou. Depois que ele estudou, estudou o sítio e tudo mais, ele compartilhou com os homens. Na verdade, o que está acontecendo aqui é isto. Os homens, quando ouviram a visão, ficaram maravilhados, ficaram encorajados e disseram: vamos reconstruir os muros. Nesta motivação toda, o que acontece? A motivação, o engajamento de todos chama a atenção de 3 homens: Tobias, Sambalate, Gesem. E eles, quando veem aquilo, o que eles fazem? Começam a zombar, com a intenção clara de querer fazer o quê? De querer desmotivar. Vejam só, essa coisa de sempre existir em pessoas que são, como eles chamam? Aqueles que, não sei se é opositor, onde há trabalho, sempre tem aquele que diz: isso não vai, porque aquilo. Procuram criar todas as condições para impedir você de. Não é de hoje. Neemias passou por isso. Neemias enfrentou essa oposição. Tobias e Sambalate são homens que sempre o trabalho deles era tentar travar Neemias e o povo de reconstruírem as muralhas de Jericó. Pode ler Neemias capítulo 4, versículo 1 a 3. Aqui eu disse: vamos ler mais do que falar, por causa já... Neemias capítulo 4, 1 a 3. Quando Sambalate soube que os judeus já estavam reconstruindo as muralhas... Vejam só, quando quem soube? Sambalate. Soube que o quê? Que os judeus estavam a reconstruir as muralhas. O que ele fez? Ficou furioso. Para aí mesmo. Reconstruir as muralhas não era a coisa boa que precisava ser feita. A glória de uma nação estava nos seus muros. Os muros representavam a proteção de uma nação naqueles tempos. Então, quando Jerusalém estava em ruínas,
era uma vergonha autêntica. Então eles queriam cobrir aquela vergonha, reerguendo o quê? As muralhas. Só que houve quem não ficou contente com isso, ficou incomodado, ficou irritado. Estão a perceber? Quer dizer, que há pessoas que quando vê que você está a progredir na vida, a vergonha da sua família está sendo tapada por meio da sua história, da sua trajetória, ficam irritados. E às vezes essas pessoas são da tua própria família, são vizinhos, porque eles ficam alegres em ver você na vergonha, na sarjeta. E o que é que vão fazer essas pessoas? Só ficam irritados? Não. Continua. Ficou furioso Ficou furioso. e começou a caçoar de nós. Diante dos seus De manhã. Continua. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? O que é que esses judeus porque é assim que ele queria que os judeus continuassem a ser miseráveis. Ele queria que eles fossem assim. Há pessoas que querem que aqueles nomes que são típicas da tua família, vai machar seik, vai chichon, vai milini, vai já para continuar a animar vitulawa, vai caramba escovuque, vai caramba canzucati. Querem que vocês continuem com esses nomes. Por isso ele ficou irritado quando ele viu que esses nomes, tudo está sendo feito para ficarem no passado das pessoas. Ficou furioso. O que esses judeus miseráveis estão fazendo? Mas eu quero dizer a ti, caro miserável, não pare por causa do Sambalate, não pare por causa de Tobias, porque de miserável você vai ser o elevado, o promovido, o levantado por Deus. Hoje você é miserável, mas se você não parar e seguir para o alvo traçado, esse nome vai ser esquecido. Continua. Será que eles pensam que oferecendo sacrifício poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões do entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Veja só. Estão a ver essas palavras de desmotivação? Estão a ver essas palavras? Existem crentes Tobias e Sambalate, Ungawainguisi, seja como Neemias, falavam. Neemias achotiza, porque Neemias tinha um objetivo, tinha uma meta: reconstruir as muralhas. Falem o que falem, digam o que disserem, ou digam o que digam, eu vou continuar comprometido com o que eu estabeleci como meta. Foi o que Neemias fez. Não pare, não dê atenção a essas vozes. Às vezes que Neemias dava atenção a essas vozes, ele ia dizer: Deus, ouve lá o que esses aqui estão a falar. Ele entregava as vozes desses homens a Deus, e ele mesmo continuava com a reconstrução das muralhas. Terminou? Versículo 3. Então, leia lá capítulo 6 agora. Vejam, fomos capítulo 2, capítulo 4, agora estamos no capítulo 6. Tobias e Sambalate estão em todos esses capítulos. Eu quero te dizer uma coisa: em todos os capítulos da reconstrução da sua história e da sua vida, Tobias e Sambalate estarão lá. Só vão parar de constar nos capítulos da sua vida quando você estiver no último capítulo, o capítulo de glória e elevação, porque eles não vão suportar ver você a desfrutar do que Deus vai te fazer conquistar.
chegar no último capítulo, mas a tua resiliência deve te fazer em cada capítulo não desistir até o último ser escrito. Amém. Yeah, continua. Versículo 1. Sambalat, Yeah. Tobias, Não é essa, não só que me chora muito letra me convena. Aí vi tu. Continua. Sambalat, Yeah. Tobias, Gesé, o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de construir a muralha. Aí, o resto dos nossos, Inimigos. tenha clareza de quem são os seus inimigos. Neemias sabia quem eram os seus inimigos. Continua, irmão Exídio. Sambalat, Tobias, Yeah. Gesé e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de construir a muralha Yeah. e que não havia mais brecha nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Yeah. 2. Então Sambalat e Gesé me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados de Vale de On, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Qual era a intenção? Fazer mal. Mal, Yeah. sim. 3. Aí eu mandei mensageiro a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante Yeah. e não posso descer até aí. Yeah. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Até aí. Estão a ver quem sabe o propósito que tem, a meta que traçou. Hein? Ele diz: eu não vou parar de fazer o que eu estou a fazer para vir me encontrar com pessoas que não têm compromisso com o trabalho que eu estou empenhado em fazer. Há pessoas que você está dando atenção que nem mereciam a tua atenção. Há pessoas que você está a desperdiçar a atenção, gastar atenção por dar a alguém que não merece. Gastar ouvidos e tímpanos, o domo não vai. Quando vai não. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, fala-te em breve, não de jovem. Não ouça esse tipo de pessoas, porque tem um único objetivo: te desmoralizar. E muitas vezes quem faz isso é quem pensa que está por cima, não é isso? Que está acima de você, não é isso? Que é superior a ti, não é isso? Porque teme que a posição de superior que ela acha que tem seja ameaçada. E eu quero te dizer uma coisa: ameace e passe por cima dela com Deus. Amém. O Gamiro se fala. Versículo 4. A 4 nada, não galera 4. A 4 tuna. Lerá 9, versículo 9. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Deixa eu chamar ela, Neemias. Agora, oh Deus, aumenta as minhas forças. Ouviram? O que Neemias está a dizer? Porque os meus inimigos estão a investir cada vez mais. Deus, aumente a potência para nem mais feio. Quanto é ele? Ni vai nhenza. Aumenta a potência. Quando vai no último congela. Versículo 13. É não, ele se doa, não era bem. Versículo 13. Versículo 13. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo. E assim pegaram. Ainda eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. 14. Pode 14, sim. Continua 14 até 16. Oh meu Deus, lembra do que Tobias, Sambalates fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo.
As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês. Como é que se dá isso? Do mês de Elul. Elul. Depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. E termina aí. Uma salva de palmas para o Neemias. Quem no final ficou desmoralizado foram os inimigos. Este que deve ser a sua meta. Amém. Alcançar o teu alvo e desmoralizar os seus inimigos. Mas não desista, não pare, não desvie a sua atenção, nem o teu foco. Avante, Amém. avante. Os inimigos do alvo. Os inimigos do alvo. Então que Deus, falta o último crente, mas por conta do tempo, vamos ver na quarta-feira. Amém? E nós vamos continuar esse estudo com profundidade na quarta-feira. Mas é importante que Neemias, eu decidi encerrar com Neemias. Eu queria começar com Neemias, mas decidi terminar com Neemias para te provocar. Vai ler todo este livro de Neemias, vai te motivar, vai te edificar. Amém? Esse livro ensina muito sobre o trabalho coletivo, sobre os objetivos coletivos e o que isso pode trazer para a igreja. Leia todo o livro de Neemias, Deus vai lhe edificar grandemente. Aleluia, aleluia. Então, assim mesmo sentado, feche os seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus. Está fraco. Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua palavra, e entendi qual deve ser a minha posição diante dos meus inimigos. Eu declaro hoje que em todos os capítulos da minha vida nunca perderei o protagonismo, nunca estarei por cauda, mas sempre por cabeça. Eu tomo posse hoje de novas forças, para seguir rumo ao meu alvo. E eu declaro que os meus inimigos serão desmoralizados, serão envergonhados. Aquele nome miserável, em nome de Jesus, hoje muda, e eu passo a me chamar mais que vencedor, em Cristo Jesus. A história da minha família vai conhecer mudança, vai conhecer transformação através da minha história, através da minha vida. A minha família vai viver o bom de Deus, vai viver o melhor de Deus. Toda maldição, toda praga, eu piso em nome de Jesus. Eu piso em nome de Jesus e tomo posse da vitória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Investe. Ouviram o que o irmão Zito disse? Ouviram? Quando ele já tinha os papéis em mãos e só lhe faltava ele submeter a documentação para marcar a data do casamento, o que aconteceu? Os ratos foram exatamente comer aqueles documentos. Semana passada eu estava com o irmão Sebastião. Recebo a ligação do irmão Gerson.
tornado. Nunca ouvi ele daquela forma. Ele me diz, eu não